Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 2, no versículo 18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Agora, muitos anticristos têm surgido. Agora vamos no mesmo livro, no capítulo 4. E no versículo 3, que fala assim: E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Agora o último texto, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 7. 2 Tessalonicenses 2, 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Em uma outra versão, que eu tenho lido e gostado muito, que é a Nova Versão Internacional, uma versão que tinha um grande preconceito contra ela, até um pouco de tempo atrás. Aí eu comprei e estou assim, amando muito essa versão. E nesse texto ela fala assim, que Deus lhes envia, lá no versículo 11, fala assim, a NVI, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas antes tiveram prazer na injustiça. Vamos orar ao Senhor agora. Papai, nós nos colocamos diante de Ti hoje, Senhor, e somos tão poucos aqui, Pai. Mas nós viemos com a esperança nos nossos corações de que o Senhor mesmo é quem vai nos alimentar hoje, como nós precisamos. Nós estamos necessitados de nutrição espiritual para as nossas almas. E só o Senhor pode prover isso, pelo Teu Espírito, Senhor. Não depende de quem está falando aqui, Senhor. Não depende do preparo de quem fala, Senhor. Tem misericórdia de mim hoje, Pai. E traz a todos nós da Tua provisão, Senhor, para que nós saiamos daqui estimulados, encorajados a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Essa batalha é nossa. É responsabilidade nossa como igreja sustentar o testemunho do Senhor nessa terra. E o testemunho do Senhor tem sido alvo de mentiras, de distorções. E nós queremos nos colocar diante do Senhor como ferramentas nas Tuas mãos, como vasos à disposição do Senhor, para ser uma voz a favor da verdade. E para isso nós precisamos desesperadamente conhecer essa verdade. Nós não podemos, Senhor, nos dar o luxo, nesses tempos que nós estamos vivendo, Pai, de sermos ignorantes. Que o Senhor nos ensine hoje isso. Em nome de Jesus, ser conosco. Que o Teu Espírito
fale aos nossos corações, porque Ele é o melhor professor. Em nome de Jesus. Amém. Pois é, irmãos. A questão é a seguinte, a partir dos textos que nós lemos. Que desde sempre, na história da igreja, desde que a igreja começou a existir, existe um engano em operação. Existe um engano em ação. Uma voz contra o evangelho. Competindo com a voz da igreja. E sempre existiu essa voz. Sempre existiu, e o apóstolo João chama essa voz contrária, essa influência que batalha contra o evangelho, de o espírito do anticristo. Ele esteve atuando desde o início da história da igreja, e até hoje. Está trabalhando contra a verdade. Mas no fim dos tempos, esse espírito do anticristo, ele concentra a manifestação dele no ápice dessa manifestação em uma pessoa específica. Aí essa pessoa é aquela concretização final da profecia a respeito desse engano. Todos os outros que vieram antes dele eram figuras, eram sombras, eram tipos, apontando para esse cara que vem no fim. Onde esse espírito de engano vai então exercer um efeito mais poderoso que jamais exerceu contra a igreja e contra o evangelho. E isso é no fim dos tempos. Esse é o anticristo, ou anticristo. Mas ao longo da história, estiveram surgindo muitos outros, né? Muitas outras ideias contra o Senhor e contra o evangelho. Então, o nosso foco está nisso. Que esse mistério da iniquidade, que Paulo falou nesse versículo em Colossenses que nós lemos, ele sempre esteve em ação. E ele continua a agir nos dias de hoje. E nós cremos que hoje, na verdade, esse poder, o poder da mentira, está se intensificando, está multiplicando. Por quê? Para dar essa cartada final. Porque eu não sei quanto a vocês, irmãos, mas a gente tem a impressão no nosso espírito de que não demora muito até o nosso Senhor nos buscar. E aleluia por isso, né, irmãos? Porque a gente não tem que querer ficar aqui. E essa impressão nos leva a pensar isso. A gente consegue perceber que esse engano está ficando cada vez mais forte. E eu não passei esse vídeo do Papa aqui para falar que ele é um anticristo. Como tem acontecido, né? Muitas pessoas têm falado isso. Não tem nada a ver com o que eu quero dizer. Eu quero dizer só que esse vídeo é um exemplo desse engano. E do espírito do anticristo, que está atuando nessa mensagem que está sendo veiculada aí. Essa mensagem é parte de da preparação de uma plataforma para o surgimento do anticristo. Mas não estou dizendo que o Papa é ele. Então, nós cremos que tudo isso está acontecendo debaixo da soberania de Deus. Por quê? Porque Paulo falou assim no texto: Deus lhes envia um poder sedutor para que creiam na mentira. Ou seja, Deus mesmo vai se encarregar de cumprir a profecia que ele fez, de trazer essas coisas no fim dos tempos. Ele está no controle de tudo. E o Senhor vai enviar o cumprimento dessa profecia no devido tempo. E o mundo todo vai seguir a besta e o dragão. Fala assim, essa linguagem de Apocalipse. Todo mundo ia após a besta e o dragão. Então, meus irmãos, o nosso tempo é um tempo de urgência. É um tempo urgente, um tempo que nós não podemos mais brincar. Né? Nós precisamos nos apegar às verdades do Senhor. Porque o poder da mentira está se intensificando. Aí lá em Mateus 24 a 25, o Senhor Jesus disse assim: Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios, para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Vede que eu preanunciei a vós. Olha que advertência é essa, meus irmãos. Para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. É um poder de engano muito terrível. E a gente pode ver hoje algumas coisas na nossa sociedade que apontam para isso. Existe hoje uma ideia, um relativismo tão forte, impregnando a nossa cultura,
que tem se utilizado das universidades como seu principal veículo de transmissão dessa ideia, de divulgação dessa ideia para a sociedade, e essa ideia tem estado presente, não só nos círculos universitários, de onde eu faço parte e sofro muito com isso, mas entre as pessoas todas do dia a dia, isso já está se tornando comum. O fato de a gente dizer que não há verdade. Não existe uma verdade. Cada um tem a sua verdade. Ninguém está com a razão 100%, porque é impossível que a gente conheça a verdade, realmente. A verdade, ela não é atingível pela nossa compreensão, que é limitada demais. Então, na esfera da moral, esse relativismo tem produzido uma destruição terrível. Isso eu presencio muito de perto na minha faculdade de Direito, onde, em nome dessa ideia do relativismo, hoje lá se defende com unhas e dentes, e quem se levantar contra isso vai ser linchado. Algumas coisas como o aborto, né? Como a união homoafetiva, etc. Muitas outras coisas. A família está sendo totalmente destruída, porque o que importa é você não fazer mal para as pessoas, contanto que você não ultrapasse a esfera sua de liberdade para interferir na vida de outra pessoa e ferir ela, você está fazendo certo. Agora, na esfera das religiões, esse relativismo tem produzido esse negócio aqui, que a gente assistiu, que é um ecumenismo. Esse vídeo é um exemplo lamentável disso. O que o Papa falou aí? Que todos são filhos de Deus. Todos nós temos buscado a Deus de diferentes formas, mas todos nós temos sentido necessidade de Deus e estamos atrás disso. Então, o que muda é só a maneira como nós fazemos isso, a maneira como nós sentimos essa necessidade de Deus. Então, a gente tem que dar as mãos, todos, como irmãos, e rir um para a cara do outro, né? E não dizer que ele está errado. Hoje, a ideia de você querer converter as pessoas está se tornando cada vez mais absurdo. Então, esse é o Papa ecumênico. Ele tem se esforçado ao máximo para promover um diálogo entre as religiões. E assim, infelizmente, irmãos, eu posso dizer que muitos de nós temos caído nessa armadilha. E às vezes a gente até assiste esse vídeo e acha que é um vídeo legal. É um vídeo bonitinho. É um vídeo muito cristão. Porque ele prega a tolerância, né? Prega que a gente tem que amar o nosso próximo, a despeito das suas diferenças. Mas agora, rapidinho, eu vou oferecer a resposta da Bíblia para o vídeo. Isso mostrando 3 textos. Só 3 textos. Em Mateus, capítulo 10, versículo 34. Não penseis, disse o Senhor Jesus, que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, e entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo nesse texto? Que ele ia se tornar o pivô de muitos conflitos, muitas lutas, que ele ia causar separação entre as pessoas. Em outro texto, o Senhor Jesus fala assim, aquele que não está comigo está contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Isso está em Mateus 12, 30. Ou seja, Jesus está falando assim, não existe posição neutra diante de mim. Ou você está do meu lado, ou você está contra mim. Se você crê em Buda, você está necessariamente em oposição a Jesus. E você será condenado eternamente por causa disso. Você é considerado por Deus um inimigo do Evangelho. Esse é o primeiro texto. Agora, o segundo está em 1 João. Vamos para 1 João mesmo. 1 João 5. 1 João 5, 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho.
Aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Lá em João 3, esse mesmo texto tem uma variaçãozinha lá que fala: aquele que não crê no Filho de Deus não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então o que está falando aqui? Que só em Jesus está a salvação. Não adianta você correr para qualquer outro lugar. Você não vai encontrar fora de Jesus. Então, tudo depende da nossa relação com o Senhor Jesus. Se você crê nele e está num relacionamento com ele, você vai desfrutar para sempre da presença dele na eternidade, em felicidade eterna. Mas se não, você vai para um lugar reservado para aquelas pessoas que vão desfrutar de sofrimento para sempre. O último texto é João 1, 12 a 13. João 1, 12 a 13. Fala assim: mas a todos quantos o receberam, isso é, o Filho de Deus, o Senhor Jesus, o Verbo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E aqui nesse texto, para terminar, a gente realmente pega essa afirmação de que todos são filhos de Deus e passa um podão, né? Por quê? Porque aqui no texto está falando, só algumas pessoas são consideradas filhos de Deus, que são aquelas que creem no nome de Jesus Cristo. Essas pessoas nascem de novo pelo Espírito Santo, né? Então, essa é a nossa resposta para o vídeo do Papa. Eu acho que ela é suficiente. A gente fica pensando, um cara desse tão erudito, né? Ele estudou tanto na vida dele. Será que ele não pensa que a palavra de Deus diz essas coisas, né? A gente fica assim com uma pulga atrás da orelha sobre as intenções desse homem. Agora, a questão é a seguinte, gente. A igreja tem recebido a direção de estudar os fundamentos da fé cristã de novo. Então, nós passamos por todos eles uma vez. Aí, eu acho que começou em maio de 2014, até não sei quando. E a igreja recebeu essa direção. Então, o ponto a que eu quero chegar é o seguinte: esse vídeo é um problema de fundamento. Esse vídeo é um problema com os fundamentos da fé. Por isso é que nós precisamos estar firmes nesses fundamentos, porque o mundo está colocando em questão essas verdades, as mais importantes, as vitais para a vida da igreja. Sem elas, meus irmãos, aquilo que a gente crê não faz sentido nenhum. E nós temos uma responsabilidade como igreja de erguer bem alto a verdade, com coragem. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque hoje isso não é fácil. E eu digo para vocês que onde eu estou é terrível. A gente tem que sair com o rabinho entre as pernas, em vez de você dizer aquilo que a palavra de Deus fala. Então, irmãos, a igreja precisa desesperadamente desses fundamentos. E nós temos deixado de lado essas questões pensando que elas são secundárias, que elas são dispensáveis. E elas não são. Porque aquilo que a gente mais precisa, irmãos, hoje talvez seja. Na verdade, não é o que a gente mais precisa, não, mas precisamos muito disso. É de paixão pela verdade. Nós precisamos ser apaixonados pela verdade, irmãos. Porque tem muita gente apaixonada pela mentira no mundo. Tem pessoas que estão defendendo com as suas próprias vidas ilusões e mensagens do diabo. Mas a igreja foi chamada para ser coluna e fundamento da verdade. Esse versículo está lá em 1 Timóteo 3,16. E agora eu quero abrir um texto com vocês em Tito 1,9. Bom, eu vou ler a versão que está escrita aqui, porque eu gostei dela. A versão fala assim: apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Aqui tem duas coisas. Você tem que ser capaz de encorajar pessoas através da doutrina e de refutar as pessoas que se opõem.
A pergunta é essa, irmão. Será que nós temos tido essa habilidade? Eu confesso para os irmãos que muitas vezes eu estou numa sinuca de bico, em que as pessoas me pressionam contra a parede. E eu não sei como sair dali com a palavra de Deus. E nós precisamos nos munir dessas ferramentas. Nós precisamos conhecer aquilo que nós cremos. Um texto muito parecido com esse está em 1 Pedro, a gente conhece ele muito bem. Em 1 Pedro 3,15, eu vou ler ele. Fala assim: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em vós. Nós precisamos estar prontos sempre para isso, né? Aí, irmãos, agora eu gostaria só de ler com vocês mais um texto que está em Colossenses. Colossenses 1. Esse só não significa que vai acabar agora. Os irmãos precisam ter mais paciência. Colossenses 1, 25. Agora eu quero falar uma coisa assim que eu acho que a gente deveria ficar tão empolgado. Todo mundo aqui tinha que falar assim, aleluia, depois que lesse esse texto. Essa deveria ser a nossa reação, né? Tá assim. No 1:25 de Colossenses, fala que Paulo se tornou ministro da igreja, certo? Então, o começo do versículo é da qual, da igreja, me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Então a mensagem do texto é o seguinte. A mensagem do texto, que é muito maravilhosa, veja bem, por isso que a gente tinha que dar um aleluia mesmo, que existe um mistério que nunca foi revelado para ninguém, esteve oculto sempre, em todas as gerações. Esse mistério estava oculto em Deus. Só que esse mistério foi revelado. E esse mistério foi revelado para nós. Nós somos pessoas privilegiadas. Porque esse mistério é qual? É a mensagem do Evangelho, que nós pregamos e anunciamos. E essa mensagem está resumida nessa expressão, Cristo em vós, esperança da glória. Essa expressãozinha é um resumo, numa pílula, o que é o Evangelho. Muito lindo, isso aí, essa frase. E essa frase a gente poderia falar dela por muito tempo. Mas o foco aqui é o seguinte, que nós, aos nossos olhos, Deus descortinou uma realidade muito maravilhosa. Em algum ponto das nossas vidas, Deus nos abriu os olhos. E nós tivemos acesso a esse mistério. Nós tivemos acesso a esse mistério. Isso é uma coisa grande demais. Isso está muito além da nossa compreensão. Irmãos, nós somos as únicas pessoas que estão vivendo uma vida real. Porque as outras pessoas estão vivendo uma ilusão. Estão na Matrix, né? E nós saímos da Matrix um dia, para quem assiste o filme. Porque esse mistério foi aberto para nós. É uma grande coisa isso. E esse mistério é a grande verdade que o mundo precisa. Não tem nada que nós precisemos saber mais do que isso. Não tem nenhuma verdade mais importante. E Deus revelou para nós essas verdades celestiais. E outra coisa, nós jamais poderíamos ter descoberto isso sozinhos. O Espírito Santo teve que vir e fazer essa obra em nós. Sabe por quê? Porque o maligno
estava com uma venda sobre os nossos olhos. E nós não podíamos ver a verdade. Ele nos cegava e está cegando as pessoas lá fora. Mas o Senhor veio e fez o véu cair. Isso significa revelação. Significa tirar o véu. Então existia toda essa realidade debaixo de um véu. O Senhor Jesus foi lá e puxou. E nós vimos, né? Agora, irmãos, esse mistério que nos foi revelado, Paulo fala, aqui no versículo que a gente leu, que esse é um mistério que tem uma gloriosa riqueza, no versículo 27. Ele fala da riqueza da glória desse mistério. É um mistério que tem uma gloriosa riqueza. Lá em Efésios, ele chama essa riqueza de as riquezas insondáveis de Cristo. As insondáveis riquezas de Cristo. Que isso nos diz, irmãos, que o Evangelho é muito rico. O Evangelho é muito profundo. Ele está aberto para a nossa exploração e para o nosso desfrute. Cada verdade que compõe o Evangelho, essas verdades são as dos fundamentos, que é o objetivo a gente estudar. Cada verdade dessa é capaz de gerar na nossa alma uma satisfação indescritível. Vocês creem nisso? A pergunta é essa. Será que nós cremos que essas verdades são fonte de prazer, um prazer que é inesgotável para a nossa alma? O salmista, no Salmo 119, fala assim, que quando ele quando eu encontrei a tua palavra, ela foi para mim mais valiosa do que ouro e prata. Ela é mais doce no meu paladar do que o favo de mel. Né? Ele suspira por essa palavra. E aí, irmãos, essa questão das gloriosas riquezas de Cristo, para mim, a imagem é que nós somos como garimpeiros numa mina de pedras preciosas. E ao longo da nossa vida, o Senhor nos leva a níveis, o Espírito Santo nos leva a níveis cada vez mais profundos. E nós vamos descobrindo belezas cada vez maiores. Essas belezas são as insondáveis riquezas de Cristo. Amém? Agora eu quero ler com os irmãos mais um texto, em 1 Coríntios 2, 7 a 15. Esse texto é muito importante para aquilo que nós queremos dizer. É um texto comprido, mas vai ser legal ler ele. Nós vamos lendo e comentando o texto. Agora, olha só, que aqui ele vai falar do mistério de novo. Esse mistério que é Cristo, esse mistério que é o Evangelho. No versículo 7 fala, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Aquilo que nós dissemos, essa sabedoria, irmãos, não é acessível para todos. Aí agora, 9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. E aqui está aquilo que eu disse, irmãos, que nós nunca poderíamos ter conhecido se não fosse o Espírito. O Espírito veio e nos revelou isso, porque essas verdades são espirituais. Essas verdades estão lá nas profundezas de Deus, que são conhecidas apenas pelo Espírito. Então ele vem e nos faz conhecer. Não são verdades da sabedoria humana. Não são verdades do homem, mas pertencem a Deus. Por isso só o Espírito pode nos fazer entender. Aí continua. 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim, também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente.
Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, porque essa sabedoria humana é totalmente insuficiente, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. A NVI fala, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Aí vai. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém, irmãos? Então, diante de tudo isso que nós lemos, não tem dúvida, a gente não pode ter dúvida, que é muito importante a gente explorar esse evangelho em que nós cremos. E nos apegarmos cada vez mais firmemente a essas verdades, porque essas verdades nos foram dadas pelo próprio Deus, por intermédio do seu Espírito, e não foram dadas ao mundo. Amém? Agora, por isso eu disse que a gente tinha que estar muito empolgado, né, com tudo isso. Porque é tão grande isso é tão maravilhoso. Eu e a Lore sempre conversamos uma coisa que é muito verdade. Deveria ser verdade nas nossas vidas. Que o crente é aquela pessoa que tem a vida mais empolgante e com maior adrenalina de qualquer pessoa, né? Porque assim, a gente está em contato com uma realidade que é melhor do que qualquer filme de super-herói, né? É melhor do que qualquer história em quadrinhos, qualquer porcaria que esse mundo tem produzido para nos fascinar, mas a gente não vê isso. A gente não vê como essas coisas que o Senhor nos revelou, esse mistério, como ele é grandioso, e nós estamos inseridos nesse mistério. Isso deveria nos deixar entusiasmados. E nós deveríamos vir à palavra com muita sede, né? Agora, é por isso que nós estamos reunidos aqui, porque a igreja recebeu essa direção. E fazer isso que nós pretendemos fazer nunca é perda de tempo. Nunca é perda de tempo. Nós vivemos numa época, irmãos, em que estudar a palavra de Deus é considerado uma coisa árida e dispensável, que nós podemos deixar de lado. Nós só precisamos saber aquilo que é muito básico. Aquilo que é assim, Jesus morreu por mim e pagou os meus pecados. E eu preciso amar as pessoas. Enfim. Então, o Senhor deu todo um livro de 2.000 páginas quase, à toa para nós. E nós não precisamos estar em contato com ele, né? A nossa batalha, irmãos, gira em torno desses fundamentos. Por isso que naquele texto que a gente leu de Colossenses, Paulo fala assim, esse texto mexe comigo, no final, no versículo 28. Esse evangelho, irmãos, nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, ensinando em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Porque sem essas verdades, ninguém vai atingir isso. Para isso é que eu também me afadigo. Eu me esforço o mais possível, segundo a eficácia de Deus, que opera poderosamente em mim. Agora, a questão é que nós precisamos também ter esse mesmo espírito. Nós precisamos ser guerreiros do Evangelho. A nossa vida gira em torno dele, desse Evangelho, de promover o avanço do Evangelho para as pessoas que não conhecem e para os que estão dentro da igreja, que precisam de consolidação. Amém, irmãos? Agora sim, eu gostaria apenas de mostrar para vocês, desconstruir rapidamente os preconceitos que nós temos contra os estudos desses fundamentos. Eu acho que isso é necessário hoje. Então, eu vou dizer para vocês duas coisas que estudar os fundamentos não é. Primeiro, esse estudo, meus irmãos, dos fundamentos da nossa fé, não é, agora eu vou usar uma expressão aqui muito engraçada, não é mera perfumaria teológica. O que é isso? Lá no direito, lá na minha faculdade, quando as pessoas começam a inventar abobrinha demais, a florear as coisas e falar curiosidades dispensáveis, fala lá que é perfumaria jurídica.
Isso é totalmente uma perda de tempo. São curiosidades, né? Aí eu quis trazer essa expressão para cá e dizer que isso aqui não é perfumaria teológica, irmãos. Não é. Não são curiosidades, informaçõezinhas de cunho exclusivamente intelectual. Não é disso que nós estamos tratando aqui. Amém? Não é. Segunda coisa, esse estudo que nós pretendemos fazer não é doutrina de procedência humana. Não é doutrina humana, irmãos, de sabedoria humana. Em momento nenhum. Esse ensino não tem origem na especulação racional da cabeça das pessoas. Não, esse é um mistério que é revelado por Deus. E está na palavra. E o Senhor quer que nós conheçamos pelo Espírito Santo, porque são verdades espirituais. E nós demonstramos isso naquele versículo de 1 Coríntios. Amém? Então, essas duas coisas. Não é, meus irmãos, o que nós pretendemos. Quando a gente estuda sobre isso. Então, agora, a gente pode dizer que estudar isso é uma necessidade vital para a igreja. Vital. Pelos seguintes motivos. Agora que eu vou elencar aqui alguns motivos, e os irmãos vejam. Se nós temos um conhecimento superficial da palavra, o nosso impacto na obra de Deus também será superficial. Nos seguintes sentidos. Nós vamos ter uma visão estreita das coisas, uma visão estreita das nossas prioridades no reino de Deus, uma visão estreita dos nossos alvos, porque não conhecemos a palavra. Consequentemente, nós vamos perder tempo com coisas supérfluas, porque não fomos ensinados pela palavra a reconhecer aquilo que é importante e aquilo que não é, né? 3, nós vamos poder ser presas fáceis de ensinos, doutrinas, essas sim humanas, sutis, que apelam para as nossas emoções e que não condizem com o fundamento da palavra de Deus. 4, nós vamos ser soterrados pela avalanche das influências do mundo, irmãos, pelas ideias propagadas por essas mentiras que falamos, e nós vamos nos amoldar a elas, ao padrão do mundo, porque nos falta fundamento. E aí o que acontece? Como a gente não sabe manejar bem a palavra da verdade, vem o mundo, diz a mentira, nós acatamos, nós perdemos uma voz relevante no mundo, como igreja, porque nós estamos parecidos com ele. Agora, 5, essa é muito séria. O nosso evangelismo vai ser ineficaz. Por quê? Nós vamos correr o risco de produzir muitos pseudo-cristãos. Porque nós vamos pregar a palavra e, na verdade, de uma maneira superficial, de forma que as pessoas não vão crer no verdadeiro evangelho, mas uma distorção dele. Aí essas pessoas vêm para a igreja, sentam aqui nos bancos, e graças ao Senhor vão ter a oportunidade de receber mais algo para que realmente tenham acesso ao que o evangelho de fato é. Mas se nós não temos fundamento na palavra, nós vamos correr o risco de levar pessoas a falsas conversões. Isso tem existido aos montes. Basta vocês olharem para essas grandes igrejas, onde tem multidões de pessoas que foram atraídas por diversos motivos. Mas se você perguntar para elas as coisas simples do evangelho, elas não vão saber responder. A última coisa, nós não vamos estar habilitados, sem os fundamentos, a consolidar e a discipular novos convertidos, verdadeiros convertidos, de maneira a instruir eles para que eles se mantenham firmes, para que todas as áreas da vida deles se coadunem com a palavra de Deus. Então, não vamos estar preparados também para fazer consolidação e discipulado sem fundamentos. Ou seja, o trabalho na obra de Deus é impossível sem isso. Eu espero que agora, assim, com tudo isso que eu falei, né, a gente tenha isso bem claro no nosso coração, da importância de tudo isso. Mas para que não sobrasse nenhuma dúvida, nenhuma sombra de dúvida, eu ainda quis separar alguns textos que eu peço aos irmãos que tenham paciência. Nós vamos passar por esses textos só lendo, um comentário ou outro. São o quê? Uns 4 ou 5 textos que vão demonstrar que a gente sempre tem necessidade da palavra de Deus, que essa palavra nunca pode deixar de ser pregada. Nunca vamos poder abdicar de intimidade e familiaridade com a palavra, né? Aí eu quero começar lendo agora
Na verdade, são mais de 4 ou 5 textos, perdão. 1 João de novo. 2. João 2, 24 fala assim: permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Ou seja, apegue-se ao que você ouviu com toda a sua força. Aí agora, vamos para Gálatas 1. Em Gálatas 1, no versículo 6, Paulo vai falar sobre a situação da igreja lá na Galácia, que não estava muito bem fundamentada, ao que parece, que se deixou levar por um outro evangelho. A partir do versículo 6 fala assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para o outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Esse capítulo 1, versículo 12 tem muito a ver com o que a gente pretende fazer aqui. Fala assim: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Embora estejais certos da verdade que já presente convosco e nela confirmados, também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças. Amém? Ou seja, ele fala assim, essa mensagem nunca é velha. O evangelho nunca se torna velho para nós, mas ele sempre é o nosso pão diário, que nós não podemos esquecer. E esses fundamentos, a gente vai entrando cada vez mais neles e nunca acaba. Nunca acaba. Imagina, irmãos, você está diante da cruz de Cristo, onde ele fez expiação pelos nossos pecados. Você acha que algum dia você vai parar de ver algo mais que te deixa extasiado, que te deixa maravilhado? Alguma coisa, vai chegar um dia que você vai esgotar. Vai chegar um dia em que você não precisa mais de palavra sobre a cruz de Cristo. Isso nunca vai acontecer, né? Filipenses 3:1. Filipenses 3:1 fala algo bem parecido. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Aí, beleza. Agora vamos para os últimos textos que estão nas epístolas de 1 e 2 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, fala assim: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Depois, no versículo 13, até a minha chegada, aplica-te a leitura. A NVI fala, a leitura pública das Escrituras. Até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação, ao ensino. 15. Medita essas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Aqui a gente tem, meus irmãos, que essa
dedicação nossa diante da palavra de Deus tem um efeito positivo para nós mesmos, porque precisamos ser edificados pelo Espírito por meio da palavra, e para os outros. E para duas classes de outros. Para os que não conhecem o Senhor e precisam do Evangelho, e para aqueles que estão conosco dentro da igreja e precisam ser edificados pelas nossas vidas. Então, em Hebreus fala, exortai-vos mutuamente uns aos outros durante o tempo que se chama hoje. Agora, 2 Timóteo. 2 Timóteo 1. Muito importante esse texto. 1,13. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Capítulo 2, versículo 2. Que fala sobre o dever de nós ensinarmos outros irmãos sobre esses fundamentos, para que então eles possam ensinar a outros ainda. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Agora o 4, 2 a 3. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, a tempo ou fora de tempo, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo, e esse tempo chegou nesse mundo, em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. E no começo lá da nossa meditação hoje, a gente leu aquele texto. Porque quiseram recusar a verdade e dar ouvidos às fábulas, Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira. A mentira que está sendo preparada e para a qual nós temos que estar firmes. Porque a multidão, o Senhor Jesus sempre tratou com discípulo e multidão. A multidão não vai resistir ao engano. O espírito do anticristo que vai dar essa cartada final. Vai resistir àqueles que estiverem enraizados e alicerçados nesse mistério de Deus, que é o Evangelho. Cristo em vós, a esperança da glória. Então, irmãos, a igreja dos nossos dias não é uma igreja que dá valor a isso. Não é, de forma alguma. Por isso a gente tem muitas pessoas dentro da igreja cuja fé não tem raízes e que não tem resistência contra os ataques seculares. Porque nós somos uma igreja, eu estou falando aqui genericamente, irmãos, falando a respeito da igreja de uma maneira bem geral no nosso tempo. Nós somos uma igreja que tem investido muito em quê? Na mídia. Nós temos investido em mídia. Nós temos investido em música. Música é o carro-chefe hoje no cristianismo. É o que mais bomba. Então, em música, nós temos investido muito. Nós temos investido em diversas formas de entretenimento. Mas nós temos investido muito em ministério de jovens. Mas eu falo, irmãos, que o que nós mais vemos são multidões cantando, adorando, dançando em estádios lotados, em mega igrejas. E quando você vai perguntar para essas pessoas o que elas creem, elas não sabem te responder. Se você perguntar para essas pessoas por que elas têm que obedecer às Escrituras, se você perguntar para elas qual é o essencial sobre a fé, se você perguntar sobre a experiência de comunhão, de disciplina, essas pessoas não vão saber responder, porque nós somos uma geração ignorante nas coisas de Deus. Nós somos uma geração despreparada para enfrentar as pressões seculares nas diversas áreas da nossa vida. Somos despreparados, porque somos carentes de fundamento na palavra de Deus.
Então, a única coisa que nós sabemos hoje é como nos sentir a respeito da nossa fé. Sabemos que temos que pular e nos emocionar, mas nós não sabemos nada sobre a nossa fé de fato. Pouca coisa, né? E nós estamos sendo levados por uma maré de entretenimento e de agitação. E já não existe, no meio do povo de Deus, meditação. Não existe. Abnegação, autonegação. Não existe um senso de propósito que só a palavra de Deus pode nos dar. Um senso de propósito que abranja a nossa vida em todos os seus aspectos. Não existe mais. Eu estou dizendo não existe, estou aqui colocando de uma maneira bem extrema para que a gente seja impactado pela nossa realidade hoje. Mas é claro que o Senhor, que existem as pessoas que estão buscando isso, né? E então nós não nos preocupamos com o essencial, mas a gente acha que é algo árido, frio, dispensável, é algo ineficaz a gente se debruçar sobre as Escrituras para entender pelo Espírito Santo o que Deus quer nos dizer, o plano dele para a humanidade, para entender aquilo que ele fez por nós, aquilo que ele está fazendo por nós, aquilo que ele vai fazer por nós. E nós estamos aqui para fazer isso, para ser levado pelo Espírito a ver algo mais sobre quem Deus é, sobre o que ele fez, sobre o que ele está fazendo e sobre o que ele fará, para estarmos a par das coisas do reino. Nós queremos nos aprofundar nisso, nós queremos aprofundar as nossas raízes nessa verdade e estar tão firmemente alicerçados nela que nós possamos resistir às mais duras tentações e às tribulações. Nós queremos estar impregnados com essa verdade, de uma forma que nós sejamos devorados por um zelo por essa verdade, que nós sejamos consumidos por uma paixão para que todos saibam disso. Uma paixão para que essa verdade seja conhecida, seja difundida. Nós estamos para isso aqui. Esse é o foco da nossa meditação, nos fundamentos da palavra de Deus. Que o Senhor desperte os nossos corações. A nossa situação atual, ela contradiz o que aconteceu na história da igreja. Nos períodos que a igreja foi mais vigorosa, que o evangelho se espalhou, por exemplo, na igreja primitiva, não tem nada a ver com nós hoje, com a nossa posição diante da palavra. Vocês sabem que existem registros do primeiro século depois de Cristo. Coisa de 60, 70 anos depois que o Senhor Jesus morreu. E adentro, até 400, 500 anos depois, de manuais de instrução para novos convertidos, sobre tudo aquilo que compunha os fundamentos daquilo que nós cremos. E os novos convertidos, eles eram chamados de catecúmenos na época. Eles tinham que passar por meses de instrução ao entrar na igreja. Profunda. Uma instrução que abrangia a vida deles por completo. Em diversos aspectos. E em muitos lugares, eles só eram batizados quando terminavam essa instrução. E depois, na Reforma, um período de avanço também do Senhor na história, foi o período que mais teve também essa questão de instrução a respeito do que cremos, através daquilo que os reformadores escreveram, que eram os catecismos. Então nós temos diversos catecismos que os novos crentes tinham que aprender. E hoje já não existe. Mas o Senhor quer resgatar nas nossas vidas, porque nós precisamos desesperadamente disso nesses últimos tempos. Nós precisamos muito. Irmãos, é interessante que aquelas cartas, as mais profundas que tem lá na Bíblia, de Romanos, de Colossenses, de Efésios, de Hebreus, elas foram destinadas a igrejas lá daqueles tempos primitivos, porque os autores pensavam que seriam compreendidos. Hoje, será que nós seríamos uma igreja que o Senhor acharia habilitada para receber uma carta dessas, especialmente nas nossas mãos? Carta à igreja de Goiânia, como foi a carta aos Romanos. Nós estaríamos habilitados a ler essa carta
como aqueles irmãos naquela época. Paulo achou, não, esses podem receber essa instrução. Quando nós abrimos hoje essas cartas e nós não entendemos o que elas dizem muitas vezes, para nossa vergonha. Então, como crianças pequenas que observam o pai delas, observam tudo que ele faz, como ele é, seguem ele de perto e fazem a mesma coisa, nós precisamos ter essa atitude. Os filhos de Deus, cujos instintos não foram contaminados e danificados, cujos instintos espirituais não foram danificados, eles anseiam por isso. Eles anseiam, eles demonstram forte interesse nas verdades da palavra de Deus. Naquilo que o pai delas é. E deseja que elas saibam sobre ele mesmo. E deseja que elas façam para que eles sejam como ele é. Amém, irmãos? Que o Senhor realmente desperte os nossos corações para essa necessidade. Paizinho, obrigado, Senhor, por esse tempo diante da Tua palavra. Nós somos, Pai, pessoas tão privilegiadas, porque nós recebemos os oráculos de Deus. Estão conosco, à nossa mão, diante dos nossos olhos, essas riquezas. Senhor, a Tua palavra nos foi dada para que nós fôssemos frutíferos na nossa vida cristã, para que nós impactássemos esse mundo com a verdade, com a luz da Tua verdade que expõe e dissipa toda a mentira. Senhor, desperta o nosso coração com uma sede, uma fome, Senhor, para pelo Teu Espírito, em espírito de oração, conhecer as verdades do Senhor, conhecer a vontade de Deus para nós. Senhor, que nós possamos vir humildes, simples no nosso coração, à Tua palavra, e nos submetermos a ela, e ao que o Senhor diz. Senhor, ai, Pai, como precisamos de Ti. Papai, como precisamos entender que somos filhinhos Teus, e que precisamos observar o Senhor, que precisamos Te contemplar, que precisamos Te imitar. E não podemos fazer isso, Papai, sem a Tua palavra. Ah, Senhor, abençoa esses momentos de meditação nas próximas semanas. Que a presença do Senhor esteja aqui de uma maneira muito clara, nos acompanhando, Senhor, andando aqui no nosso meio e nos ensinando aquilo que pertence à nossa fé. Queremos conhecer aquilo que é de propriedade nossa, pela cruz do Calvário, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Obrigado, Papai. Ele é filho de Deus, Pai. E o Teu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus, Pai. E o seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Jesus,
Ele é filho de Deus Pai. E o teu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode